Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo anterior nós falamos um pouco mais sobre correlação e hoje nós vamos aprender como planejar e analisar dados com mais de um fator. Essa aula vai misturar um pouco dos conceitos de delineamento experimental e vai trazer um pouco também da aula de correlação, para vocês fazerem um delineamento bom e correto do ponto de vista estatístico. Então fiquem ligados. Nas aulas iniciais desse curso eu pedi para vocês construírem um fluxograma de um possível efeito de variáveis sobre uma variável resposta. Então, se vocês se lembram, eu vou usar o exemplo dos macacos. Eu estou interessado em saber como o número de macacos muda ou o que influencia o número de macacos. E eu tinha uma ideia de que o número de árvores e o número de arbustos influenciavam positivamente o meu número de macacos. Então, eu esquematizei aqui dentro de um fluxograma com duas ou mais variáveis. Frequentemente, a gente tem fluxogramas com duas ou mais variáveis independentes, por isso que a gente precisa sempre saber lidar com esses delineamentos com mais de um fator, ok? Então, nós utilizamos análise de regressão e ANOVAs e principalmente regressões múltiplas. Eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores que quando eu coloco essas duas variáveis dentro de um mesmo modelo de regressão, por meio de uma regressão múltipla, a gente conseguia estimar efeitos que não eram óbvios, e a gente conseguia estimar o efeito de árvores em macacos independente do efeito de arbustos, e vice-versa. Estimar o efeito de arbustos em macacos independente do número de árvores. Isso funcionava muito bem na nova e na análise de regressão múltipla, porque a partição de variâncias fazia o trabalho dela corretamente. A partição de variância é quem estimava esses efeitos e separava os efeitos puros de uma ou de outra variável sobre o número de macacos. Beleza. Então a partição de variância sempre vai funcionar muito bem nesse caso para separar esses efeitos. Ela só não vai funcionar muito bem quando essas duas variáveis, árvores e arbustos, estiverem elas não forem independentes. Se elas estiverem correlacionadas, mais especificamente, se elas estiverem altamente correlacionadas, com valores de correlação maiores que 0,7, pode ser tanto valor positivo quanto negativo. Notem que eu coloquei aqui correlação em módulo, porque pode ser qualquer valor superior a 0,7 positivo ou inferior a 0,7 negativo. Se elas estiverem altamente correlacionadas, significa que elas não serão variáveis independentes umas das outras. Se elas não são variáveis independentes nesse caso, a análise vai ter uma grande dificuldade de separar os efeitos. Então, notem aqui, eu voltei no meu fluxograma. Se antes de rodar essa análise vocês observarem que árvores e arbustos têm uma correlação forte entre elas, em outras palavras, se eu medir o grau de associação entre árvores e arbustos e der uma correlação super forte, como essa aqui, de 1, poderia ser um positivo ou um negativo, tanto faz. Se isso acontecer, você dificilmente vai ter uma estimativa boa do quanto é o efeito de árvores em macacos, ok? A análise de regressão múltipla ela não vai funcionar corretamente se existir uma correlação entre os preditores independentes, ok? Porque aí eles não serão totalmente independentes uns dos outros. Nesse caso, então, a regressão múltipla vai funcionar mal e a partição de variância também vai funcionar mal. Então, fiquem atentos no conjunto de dados de vocês e antes de fazer uma regressão múltipla, vocês têm que testar o grau de associação, o grau de correlação entre os preditores independentes, ok? Bom, se eu tiver, esses são alguns exemplos de modelos múltiplos que podem potencialmente ter problemas. Se eu estou interessado em medir a atividade de um inseto em função da temperatura, em função da hora, eu já devo saber que a temperatura está ligada à hora. De manhã, geralmente, é mais fresco do que no meio do dia. Então, a temperatura, à medida que a hora passa, ela aumenta, e depois, à medida que a temperatura passa, a gente vai se aproximando da noite, a temperatura volta a diminuir. Isso significa que temperatura e hora vão estar também bem correlacionadas umas com as outras. Se eu estiver interessado em medir o comprimento de recém-nascidos ou entender o que causa um aumento ou uma diminuição do número no comprimento de recém-nascidos, se eu estiver interessado no peso e na idade, eu sei que se um bebê ele é mais novo, obviamente ele vai ter um peso muito menor. E à medida que ele vai ficando mais velho, que ele vai ganhando, que ele vai crescendo, ele vai ficando mais pesado. Então, peso e idade, nesse caso, também estarão positivamente correlacionados. Isso significa que eu não posso botar essas duas variáveis dentro de um modelo de regressão múltipla, porque elas vão ter problemas, elas estarão correlacionadas. Então, densidade, se eu estiver interessado em densidade de palmeiras,
O que determina o número ou a densidade de palmeiras em uma determinada área? Eu posso pensar em tempo de alagamento, ou o tempo em que a área ficou alagada, e também o número de queimas. Vocês não precisam nem testar a correlação entre elas para saber que se uma área ficou muito tempo alagada, obviamente ela não queimou. E se ela queimou muito tempo, obviamente ela não ficou alagada. Então essas duas variáveis também estarão a priori negativamente correlacionadas. Nesse caso, o que eu posso fazer quando eu tenho variáveis que são correlacionadas? Podem ser negativa ou positivamente. Eu vou ter que retirar uma delas. Qual que eu vou retirar? Qualquer uma. Aí vai depender do maior interesse de vocês. Se vocês tiverem maior interesse na temperatura, retirem a hora. Se vocês tiverem maior interesse na hora, retirem a temperatura. Peso e idade, idem. Se vocês tiverem mais interesse no peso, retirem a idade. Se vocês tiverem mais interesse na idade, retirem o peso. Idem, área alagada e número de queimadas. Se vocês tiverem mais interesse no número de queimadas, retirem o tempo de alagamento da parcela. E vice-versa. Mas o mais importante é, se vocês mantiverem essas variáveis juntas dentro de um mesmo modelo de regressão múltipla, o modelo não vai fazer o trabalho dele corretamente e vocês terão um efeito enviesado, vocês terão um resultado enviesado, ok? Então vocês vão ter que tirar uma delas no caso, sabendo que você vai estar, por exemplo, se você tirar o tempo de alagamento e só manter o número de queimas no teu modelo, você não vai saber, você não vai conseguir distinguir certinho se a densidade de palmeiras ela aumenta porque o número de queimadas aumentou ou se simplesmente o tempo de alagamento diminuiu. Isso quer dizer que se as duas estiverem ligadas, você não sabe de onde vem o efeito. O que está causando um aumento, uma diminuição na densidade de palmeiras, porque ambas são correlacionadas ou ambas são muito parecidas, ok? Então, nesse caso, eu dei um exemplo aqui. Se vocês quisessem tirar uma delas, vai depender da pergunta de vocês, do objetivo do trabalho que vocês estão executando, mas eu teria que tirar uma delas e prosseguir a análise com a outra. Ok, mas no caso, vocês têm que checar essa correlação quando vocês já têm os dados em mãos. Mas se vocês estão começando a delinear um experimento de vocês e estão pensando em um estudo, existe uma forma de vocês pensarem e de vocês usarem a cabeça para evitar que uma variável esteja correlacionada à outra e melhorar o teste de vocês. Então vamos supor que vocês estejam interessados em fazer um estudo para entender o que muda ou como varia a atividade enzimática em função do sexo de camundongos. Se vocês estão interessados em saber como é que varia a atividade enzimática em função do sexo, vocês poderiam, como delineamento, medir a atividade enzimática em 10 camundongos machos e 10 camundongos fêmeas e testar diferenças entre médias, as diferenças entre as médias nesses dois grupos, ok? Se eu tivesse uma outra variável, um outro preditor, por exemplo, drogas, eu também tenho interesse em ver o efeito de uma droga nesses organismos ou na atividade enzimática, eu poderia ter uma variável droga como sendo uma variável categórica de dois níveis, contendo o controle e a droga que eu estou querendo testar. E para fazer isso, eu poderia desenhar como experimento eu poderia criar uma linha a mais no meu experimento e, e medir a atividade enzimática em ratinhos, em 10 camundongos machos e 10 camundongos fêmeas, sem ter aplicado a droga, como sendo o meu controle. E eu poderia usar ou medir a atividade enzimática nos meus camundongos, aplicando a droga em 10 camundongos machos e aplicando a droga em 10 camundongos fêmeas. Nesse caso, eu tenho um delineamento que a gente fala completamente ortogonal. Eu tenho machos e fêmeas onde eu não aplico a droga e machos e fêmeas onde eu aplico a droga também. Isso ajuda a separar um efeito um do outro. Se eu tiver esse tipo de delineamento aqui, eu não vou ter, ou praticamente a correlação entre sexo e droga vai ser muito baixa, porque o meu próprio delineamento ele já foi feito para eliminar a correlação entre esses dois fatores. Agora, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse só 10 machos onde eu não apliquei a droga e só 10 fêmeas onde eu apliquei a droga, se eu não tivesse esses outros 10 aqui, fêmeas sem a droga e macho com a droga, se eu tivesse só esse e esse no meu delineamento experimental, eu não saberia dizer qual é o efeito do sexo na atividade enzimática, nem o efeito
da droga na atividade enzimática. Eu não conseguiria separar esses dois efeitos porque faltaria grupos no meu delineamento experimental. Obviamente, existem casos em que a gente pode tirar alguns desses grupos com o objetivo de manter o meu experimento com o menor número de animais possíveis, mas isso é uma outra questão. Então, se eu tivesse, por exemplo, um outro fator, eu tivesse um terceiro fator, por exemplo, procedimento cirúrgico, se eu quisesse separar exatamente o efeito do sexo na atividade enzimática, o efeito da droga na atividade enzimática e o efeito do procedimento cirúrgico, por exemplo, uma incisão em alguma parte do corpo, para saber como é que esse camundongo responderia a esse procedimento cirúrgico novo, eu teria que dobrar totalmente o meu delineamento, eu teria que dobrar todos esses 40 ratinhos. Eu teria, na verdade, 40 ratinhos onde eu não aplicaria esse procedimento, onde seria o meu controle, e mais 40 ratinhos onde eu aplicaria o procedimento e eu também faria a medição da atividade enzimática com droga e sem a droga em machos e fêmeas. Nesse caso, a gente está duplicando o número de ratos e o número de grupos experimentais para separar muito bem esses efeitos. De outra forma, falando de outra forma, com esse procedimento, sexo seria totalmente independente do fator droga e seria totalmente independente do fator procedimento cirúrgico. Então, em um estudo como esse, em um modelo de regressão múltipla, vocês conseguiriam separar muito bem o efeito do sexo na atividade enzimática, o efeito da droga na atividade enzimática e também o efeito do procedimento cirúrgico na atividade enzimática. Isso facilitaria você estimar muito melhor esses efeitos e você ter uma conclusão muito mais concreta, muito mais precisa no teu delineamento experimental e no teu estudo. Se você não tivesse um desses grupos ou dois desses grupos, você teria um problema no teu delineamento e muito provavelmente você não conseguiria estimar bem esses três efeitos em conjunto, ok? Como é que a gente faz esse tipo de procedimento? Esse tipo de procedimento é um delineamento ortogonal. Em outras palavras, ele não tem nenhuma relação de sexo com drogas. Drogas também não tem nenhuma relação com procedimento cirúrgico. Esses três fatores são completamente independentes uns dos outros, ok? E para definir esse procedimento cirúrgico, nada mais do que matemática da combinação. Eu preciso ter camundongos machos e fêmeas com a droga, aliás, sem a droga, machos e fêmeas com a droga, e também esses 4 grupos experimentais eles não sofreriam o procedimento cirúrgico. Aí eu teria machos e fêmeas sem a droga, machos e fêmeas com a droga, e nesse caso os 40 camundongos sofreriam o procedimento cirúrgico, a incisão, ou seja lá o que for. Okay? Isso faria ou construiria um delineamento experimental totalmente ortogonal e ajudaria muito vocês na hora de analisar esses dados por meio de uma regressão múltipla ou de uma ANOVA, tanto faz. Agora, se vocês não conseguem fazer esse planejamento, ou pelo menos se vocês não estão lidando com dados em laboratório, se vocês estiverem lidando com dados coletados em campo, por exemplo, como é o estudo como ecólogos fazem, eles só vão em uma localidade ou pegam um determinado organismo e fazem algumas medidas dessa localidade ou desse organismo. A gente não consegue manipular. Se a gente não consegue manipular, a gente não consegue garantir que essas variáveis sejam totalmente independentes. Mas se eu tenho, por exemplo, atividade enzimática, eu estou querendo testar se a atividade enzimática tem um efeito na gordura, ou melhor, se eu estou querendo testar se a porcentagem de gordura corporal desse camundongo, de um organismo, vai afetar a atividade enzimática, ou se a idade desse organismo vai afetar a atividade enzimática, ou se um determinado fungo que tem ou um micro-organismo, tanto faz, que tem uma certa incidência nesse organismo, qual é o efeito dele na atividade enzimática. Se eu tiver 3 variáveis contínuas como essas daqui, tudo que eu posso fazer, se eu não estou manipulando o experimento, se eu não estou trabalhando para esse experimento ser feito de uma forma correta, se eu estou só medindo essas variáveis nos organismos, tudo que eu posso fazer é calcular a correlação entre essas 3 variáveis. Então, eu calculei aqui a correlação entre todas essas 3 combinações de variáveis. Então, aqui, ó, gordura
Gordura com gordura ela tem uma correlação alta, né? Então eu botei uma marquinha aqui só para mostrar que ela não vai ser mostrada. Correlação de idade com idade também é 1, então não mostrei. Correlação de fungo com fungo também é 1, eu não mostrei. Agora, qual a correlação entre gordura e idade? A correlação entre elas é menos 0,10. Qual a correlação entre gordura e fungos? Porcentagem de fungos, ela é 0,21. Esses exemplos são fictícios, tá, pessoal? Eu estou mostrando que vocês têm que fazer uma correlação entre essas três variáveis para ver o quanto elas estão ligadas umas às outras. Então, se eu calculei a correlação entre idade e fungo, essa correlação deu menos 0,02. Okay? Significa que nenhuma dessas três variáveis tem uma correlação forte. Eu falei para vocês que uma correlação forte seria uma correlação maior que 0,7 ou menor que, que menos 0,07. Menos 0,7, ok? Maior que 70 ou menor que menos 70. Então, como nesse caso, as três variáveis elas não estão muito correlacionadas, significa que eu posso colocá-las juntas dentro de um modelo de regressão, porque o meu modelo de regressão, minha regressão múltipla, vai fazer bem o trabalho dela e vai separar o efeito do fungo do efeito da idade, o efeito da idade do efeito da gordura e do fungo, e o efeito da gordura totalmente independente das outras. Então, se essas três variáveis contínuas não estiverem correlacionadas dentro de um modelo de regressão, eu vou conseguir estimar bem os efeitos puros de cada uma dessas variáveis na atividade enzimática, ok? E eu vou ter um resultado mais ou menos parecido com esse aqui, ok? Isso também é um resultado fictício, só para ilustrar, mas eu vou ter no final uma tabela de regressão ou uma tabela de ANOVA, tanto faz, muito parecida com essa aqui, com os valores de graus de liberdade perdidos para cada uma dessas variáveis, a soma dos quadrados e por aí vai, ok? Se elas não estiverem correlacionadas, essa análise vai estar correta. Caso contrário, vocês vão ter que ignorar esses resultados porque a análise de vocês vai estar enviesada. Ok? Então, resumindo, vocês aprenderam como fazer um pouco mais como delinear experimentos com mais de um fator por meio da análise de combinação. Vocês têm que pensar nas combinações entre os fatores que vocês estão analisando para poder criar um delineamento totalmente ortogonal. Mas se vocês não conseguem, não estão manipulando em laboratório ou em campo os fatores envolvidos no problema de vocês, vocês vão ter que medir as variáveis e depois checar se essas variáveis são de fato independentes ou não, ou se elas estão muito fortemente correlacionadas. Se elas estiverem fortemente correlacionadas, como eu disse na aula anterior, vocês vão ter que tomar uma decisão, retirar uma delas do modelo, porque senão o modelo vai te retornar um resultado errado. Agora, se os fatores forem todos ortogonais, se eles não estiverem correlacionados e o delineamento tiver sido bem feito, você vai poder prosseguir com uma regressão múltipla para estimar os efeitos independentes de cada um dos fatores envolvidos, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais, a gente vai fazer um fechamento agora de todas as análises que a gente viu até aqui para homogeneizar e para unificar o conhecimento sobre tudo que a gente aprendeu. Então, até o próximo vídeo.